Que a suprema consciência do nosso planeta, o Cristo terráqueo, continue nos amparando, motivando a nossa existência, para que, em melhores condições, cheguemos ao plano da essência. O item de hoje é: o ser humano é juiz de si mesmo. Um item muito divulgado na doutrina dos espíritos, porque nós, em função do século, dos milênios, onde nós éramos, quando éramos mais ignorantes, não tínhamos essas noções. Mas hoje já sabemos. Nós somos juízes de nós próprios, da nossa vida, dos nossos erros, dos nossos acertos. Então, diante da lei do Criador Supremo, Deus, nós ficamos sozinhos, colhendo aquilo que nós plantarmos. Então, tem aqui 4 perguntas. E a primeira pergunta é: a doutrina espírita fala que o ser humano é juiz de si mesmo. Pergunta: nesse caso, onde entra a bondade de Deus para nos perdoar? Onde entra a bondade de Deus para nos perdoar? Um erro muito repetitivo na nossa existência, na condução do cristianismo. A bondade de Deus é infinita, mas acima da sua bondade está a sua justiça. Então a bondade nos auxilia, a bondade de Deus nos auxilia. Tenta despertar de mais e mais de todos nós a essência de Deus, a essência da vida, a essência do Cristo Criador, a essência chamada amor, para que nós todos e todos nós tenhamos uma melhor vida. Então, a bondade de Deus é infinita, mas acima da sua bondade está a sua justiça, conforme nos esclareceu Pietro Baldi na sua gigantesca obra, com 24 livros de excelente conteúdo moral, para que todos nós nos esclareçamos. Segunda pergunta é: e quando o ser humano se arrepende dos seus erros, não zera as suas dívidas diante das leis de Deus? Então, eu me arrependi, graças a Deus. Aí diz a espiritualidade, o Nomélio Onofre, que foi assessor do Silvestre na época que ele era papa, ele nos fala: o primeiro passo para quem quer crescer é reconhecer os seus próprios erros. Mas reconhecer, mas ter ação. Então, a mente já elaborou um pensamento. Reconhecer. Coloquemos a nossa emoção pelo sagrado, pelo divino, e entremos em ação. Porque tem muitos que reconhecem os seus erros, mas o seu orgulho ainda está num nível muito elevado. Não tem a simplicidade, não abraçou ainda a humildade. Então, não se desculpa. E um item importantíssimo para a nossa melhor convivência social é nos desculparmos com aqueles que, porventura, nós tivermos alguma ação, alguma conduta que não seja em função do Evangelho e do exemplo divino que Jesus passou para todos nós. Então, reconhecermos os nossos erros é o primeiro passo para quem quer crescer, mas necessariamente não crie. Não quita dúvida, porque na ação já está a natureza da reação. Então, nos arrependermos é ótimo, que aí nós vamos direcionar melhor a nossa trajetória. A terceira pergunta é: qual o papel do perdão? Por exemplo, quando pedimos perdão a Deus ou aos nossos semelhantes, não ficamos quites diante da lei do Criador? Isso é uma ilusão. Quando nós pedimos perdão, reconhecemos que alguém precisa ser perdoado. E esse alguém somos nós, os primeiros a adquirirmos essa consciência. Reconhecermos os nossos erros é uma dádiva, mas tenhamos sempre em mente: na natureza não há acaso. O melhor atenuante quando nós reconhecemos os nossos erros é pedirmos desculpas, pedimos perdão. Mas o melhor atenuante ainda é a prática da caridade desinteressada. Praticarmos aquilo que Jesus nos ensinou. Pratique o bem com uma mão sem que a outra veja. Então, temos um agravante nesse item da lei do Criador. Porque a prática, ou as práticas, os erros nossos, têm uma reação em função da nossa evolução. Então, se eu tiver, por exemplo, uma evolução 14, e tiver uma conduta 13, 12, 10, eu estou fora do contexto. Porque eu já tenho a evolução 14, eu devo estar exercitando para o mais próximo do 14 ter minhas realizações. E sempre impulsionado para novos impulsos. Porque reconhece o espírita pela sua incessante transformação íntima. Então ninguém nunca se dê satisfeito com as suas aquisições, porque a evolução é eterna. Então, temos um agravante: a evolução. Então, um espírito muito primário tem uma mesma conduta de um espírito já em melhores condições. A relação é diferente. Então, o que é que Jesus falou? A quem mais é dado, mais é cobrado. E não é cobrança externa, é a nossa própria consciência. E é por isso que uma parcela imensa, ou a maioria da sociedade, desencarna antes do tempo. Porque já tem uma evolução, já tem maravilhas no conhecimento intelectivo, já tem. Agora tem que colocar o coração a serviço da vida e servir, e trabalhar, e mudar. Então, muitos já têm conhecimento, mas está faltando ação. E a terceira e a quarta pergunta em sendo Deus a perfeição absoluta, por que ele permite que pessoas de baixíssimo teor moral
se locupletem, se valendo dos haveres dos céus. Por quê? Por que pode? Um representante da divindade, um representante do Cristo, um representante de Deus, uma pessoa que nomeou Jesus como seu modelo e seu guia, por que está mercadejando os valores sagrados e eternos para poder ter alguma vantagem? E a espiritualidade é muito clara. Tenhamos muito cuidado com os ganhos fáceis, porque além de não levarmos nada para outra dimensão, já sabemos que na própria dimensão nós estamos diminuindo o nosso tempo reencarnatório, razão pela qual nós ficamos, principalmente quando a idade vai avançando, tombados pela culpa e com isso desencarnamos muito antes do tempo previsto. São aquelas pessoas que, depois de uma certa idade, em especial a partir dos 49 anos, onde já começa a sua decrepitude, entram num processo interno que é antivital. Então, Deus nos deu livre-arbítrio. Imaginemos a evolução moral de uma pessoa que se vale da sua doutrina religiosa para usufruir de alguma vantagem. Verdadeiramente é um pobre de espírito. Então nós arrumamos desculpas. Mas eu estudei isso, eu estudei aquilo, mas está se valendo, está respaldado pela doutrina, está respaldado pela divindade, está respaldado, está fazendo isso em nome de Deus ou está fazendo pela sua vontade pessoal. Então qualquer vantagem que nós tivermos ou que tirarmos da nossa doutrina ou da doutrina de Jesus, o modelo que deixou para todos nós o exemplo, então não é a melhor escolha. Então permaneçamos atentos. O ser humano é juiz de si mesmo. Repetindo, a partir dos 49 anos terrenos, nós entramos num processo, se a nossa vida não estiver compatível com o Evangelho que Jesus, o pedagogo sideral que preparou toda aquela maravilha que nós hoje conhecemos por Evangelho, se nós não colocarmos a mensagem evangélica na pauta da vida, nós não ficaremos bem. Então somos juízes de nós próprios. É a suprema consciência do nosso mundo, o Cristo terráqueo, o Cristo amor, permaneça nas nossas mais divinais aspirações. Vamos juntos, empenhados nessa causa tão especial, renovarmos o cristianismo para tirarmos ou auxiliarmos para que pessoas despertem, espíritos encarnados e desencarnados despertem, deem um salto qualitativo nas suas aspirações, tenham um foco acima da existencialidade, consequentemente buscando a essencialidade que é eterna. Paz para todos nós.